Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos numa aula um pouco diferente dentro aqui do Photoshop para dar algumas dicas para vocês de tratamento de imagem para impressão. Como que a gente pode melhorar essa nossa imagem para ter um resultado ainda melhor lá no nosso produto final. Eu vejo muita gente se matando, às vezes em papel, em tinta, em prensa, fica comprando prensa e o resultado não melhora. Porque às vezes o problema está aqui dentro do Photoshop ou dentro do computador. Às vezes tem gente que só pega uma imagem do Google lá, imagens, nem salva a imagem, já manda imprimir direto. Calma, calma, calma. Salva a imagem e vamos trabalhar aqui dentro do Photoshop, tá? Você é um profissional, cada passo é fundamental, tá? Eu diria que esse é um dos passos mais importantes, às vezes até melhor do que você comprar um super mega papel aí especial. Você pode ter o melhor papel possível, mas se você pular essa etapa, você nunca terá um resultado o melhor possível, não? O melhor resultado possível. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer no Photoshop, eu abri essa imagem, eu vou tirar esse quadradinho aqui, ó, de bloqueado e vou dar um Ctrl J para duplicar nossa imagem para a gente ver como que ela é agora e como que ela vai ficar, tá bom? Bom, primeira dica posso dar para vocês é você pegar uma imagem com uma resolução legal, tá? Não adianta você pegar uma imagem lá de 100 pixels por 100 pixels, colocar do tamanho de um A4, que vai ficar horroroso, vai ficar parecendo Minecraft, tá? Essa minha imagem aqui nem está com uma resolução tão boa assim. Se eu dar um zoom aqui, ó, para vocês, quando você olha aqui, ó, ela tá até legal, mas quando eu aproximo, vocês vão ver que aqui, ó, tá tudo o pixel, esses pixels aqui, ó, tá vendo que fica tudo zoado aqui nas bordas, principalmente nas bordas e nos degradês costuma ficar muito assim. É a imagem que já foi salva em várias vezes em JPG. O JPG ele compacta a imagem, né? E você acaba perdendo essa definição, tá vendo? Tem como dar uma melhorada nisso aqui, ó, tá vendo, ó? Normalmente imagens para a internet, para carregar mais rápido as páginas da internet, se compacta as imagens o máximo possível para poder carregar mais rápido, né? Para um site ser rápido. Ó, tá vendo esse quadradão aqui, ó? Essas coisas aqui vai perdendo informação, né? Cada vez que salva, ele vai compactando a imagem para ter uma eficiência melhor, carregar mais rápido. Mas você tem que ver para onde você vai usar. Por exemplo, eu vou estampar fazer essa estampa em uma camiseta. Como é numa camiseta, eu não preciso ter nem a melhor resolução, nem a menor resolução. Essa resolução aqui intermediária já é o suficiente. Como não tem... Se você for usar ela, estampar em uma cerâmica, uma caneca, em um azulejo, uma cerâmica qualquer, ou algo que exija uma resolução legal, que tem uma superfície mais lisa, normalmente exige uma resolução maior, porque se eu estampar numa caneca uma imagem toda quadriculada, não vai ficar legal. Eu vejo por aí umas canecas que de longe você vê, putz, não está profissional, né? Se você quer se tornar um profissional, se diferenciar e parar de brigar por preço e brigar por qualidade, essa etapa é fundamental. Dê prioridade por imagens de altíssima resolução. Posso até fazer um vídeo de como conseguir imagens em altíssima resolução. Essa imagem aqui eu até consigo melhorar, mas eu teria que fazer um vídeo só sobre... Aqui não dá para fazer milagre, eu teria que vetorizar toda essa imagem e eu conseguir a imagem original. Como eu não tenho o arquivo original, eu consigo dar uma leve melhorada, mas como eu vou estampar em uma camiseta, não tem tanto problema. Eu sempre priorizo imagens em altíssima resolução, porque isso me facilita o meu trabalho, eu consigo trabalhar melhor as imagens. Se eu quisesse, por exemplo, remover um personagem aqui, remover esse logo do Avengers, isso facilitaria o meu trabalho, conseguiria um resultado ainda melhor. Isso que diferencia um bom profissional de um mediano profissional. Sem me delongar mais, primeira dica, imagem com a maior resolução possível. Claro que nem sempre conseguimos. Bom, dica número 2. Uma das coisas mais importantes que tornam a sublimação com uma nitidez legal, com que você vê de longe, você percebe quando uma sublimação não está legal, não está de qualidade, quando você vê aquela imagem apagada, sabe? Você vê, tipo, não está legal, está fosco, está sem brilho, não está nítida a imagem. Você vê aquela camiseta de longe, você vê, putz, é sublimação. O legal da sublimação é quando você não percebe quando é uma sublimação, né? Quando você vê, tipo, parece talvez um silk ou algo assim. Como que a gente consegue isso? Eu vejo que a coisa mais importante para conseguir um resultado desse é o preto. Eu vejo que muita gente faz sublimação e o preto fica cinza, fica marrom. Claro que tem muita influência do papel,
do momento que você vai sublimar. Mas o primeiro passo e o mais importante é aqui. Como que a gente torna esse preto mais forte, mais fixo? Apesar que o preto, você fala, não, o preto aqui já está legal, mas eu posso tornar ele ainda mais legal, porque talvez na sublimação eu sempre perco pelo menos um pouquinho do preto, né, quando você vai sublimar. Então, como eu melhoro isso? Eu vou apertar a tecla Ctrl L. No Photoshop tem outras maneiras de fazer isso, tá? De trabalhar isso. Estou fazendo com níveis, mas existem outras formas de se fazer isso. Bom, eu tenho uma aula, na verdade eu tenho um curso inteiro básico de Photoshop. Caso você se interesse por aprender Photoshop, que eu acho muito importante, é o programa que eu mais uso em sublimação. Eu raramente uso programas de vetores, eu uso basicamente Photoshop. Tem um link aqui embaixo de um curso gratuito, tá? Eu tenho uma aula só sobre níveis, então eu não vou explicar muito aqui em detalhes, porque seria uma aula muito longa. Vou ser bem básico, bem simples, bem didático. Talvez quem entenda muito de Photoshop dos ouvidos que eu vou falar aqui, mas é que é para você entender. Bom, caso você queira se aprofundar, acesse o link aqui com o nosso curso de Photoshop. Bom, aqui no níveis, a gente tem basicamente 3 triângulos aqui, preto, um cinza, tons médios e um branco. Aqui no preto, no tons aqui de preto, quando eu arrasto para dentro, ó, você pode ver que ele fica mais preto, né? Aumenta os tons pretos, e o branco, quando eu arrasto para o sentido oposto, ele aumenta o branco, tá vendo? Aqui o branco fica no limite, né? 255, e o preto fica no mínimo, que é o 0, ó. Eu posso digitar um valor aqui também, tá? Eu posso salvar aqui uma predefinição. Ele tem algumas já aqui salvas, né, do próprio Photoshop, mas eu gosto de ir olhando na hora, que cada imagem é uma imagem, tá? Eu uso mais o preto aqui, tá? Os tons médios aqui eu raramente uso para sublimação. Então, como que eu vou fazer aqui? Tá no 0. Eu venho e vou arrastando para dentro até eu ver onde fica bom, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui já começa a ficar muito forte. Não adianta também ficar nesse nível aqui, a imagem vai ficar muito escura. Eu vou perder um pouco das cores. Então, como que eu faço? Eu vou arrastando. Ó, aqui você pode até reparar que agora o preto não está tão preto. Ó, você começa a perceber que está meio cinza. Aí você vem aumentando, ó. O 22 eu achei que ficou legal. Aumento o tom preto, isso destaca as cores, tá vendo? Isso que eu nem mexi na saturação ainda. E já deu um resultado legal. Aí eu venho no branco, branco eu aumento bem pouquinho, porque na sublimação, branco é o fundo. Então eu venho aqui, ó, e só dou um tapinha no branco, ó. Acho que eu até aumentei muito, é porque essa imagem tem pouco branco, né? Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho o preto aqui, só um pouquinho. Aí. Vou dar um OK. Não alterei os tons médios, tá vendo? Dou um OK. Aqui a gente já fez a primeira alteração, ó. Aqui nas camadas, eu vou dar percepção que você já tenha pelo menos o conhecimento básico de Photoshop. Caso você não tenha, eu peço por favor que você acesse o link aqui embaixo e veja o nosso curso. Eu tenho também um vídeo sobre camadas, tá? Eu vou ocultar a camada de cima, ó. Olha a diferença. Tá vendo a diferença? Você achava que essa cor aqui já... Não, essa cor já tá legal. O vermelho já tá forte, o preto tá forte. Agora que você vê essa, olha lá, você pode ver, ó, você achava que essa imagem aqui primeiro já estava bom, já era o suficiente para você imprimir, já estampar. Agora você começa a ver que o preto aqui não era tão preto, olha só como que ficou. Outra coisa, né? Isso que eu nem mexi na saturação ainda, ó. Só de eu ter alterado o preto, aumentado o preto e destacado um pouquinho o branco, você pode ver que o vermelho já ficou mais vermelho, ó. Tá vendo? Agora vamos para a terceira dica, que é a saturação. Como eu trabalho saturação aqui no Photoshop, a gente vai apertar a tecla Ctrl U. Vamos abrir aqui o nosso painel de matriz e saturação. Saturação é uma coisa um pouco perigosa de se trabalhar, porque se eu aumentar muito, ó, você pode ver que aqui eu tenho 3 opções, né? Matriz, saturação e luminosidade. Matriz é quando eu quero alterar a cor aqui, não mexa. Se você alterar aqui, mas caso você altere, você pode simplesmente voltar para o 0, tá? Luminosidade. E o mais importante aqui que eu vou trabalhar é saturação. Saturação basicamente é o que? Ele está no 0. Quando eu vou para o negativo, ele tira o
as cores, né? Basicamente é isso. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente é isso. Quando eu vou para o tom positivo aqui, ele aumenta as cores, tá vendo? Assim já não vai ficar legal, já perco até a resolução. Olha como ficou o escudo do Capitão América. Então vamos voltar para o 0. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, tá? Eu vou aumentando aos pouquinhos, ó. Vou subindo, subindo, subindo. Ó, já está muito alto. O máximo, o limite que eu costumo usar em sublimação é 20 positivo, 20 positivo. É o máximo. Mais do que isso, já começa a distorcer muito a imagem, tá? Começa até a doer a vista aqui na tela do computador. Então, eu costumo usar assim, entre um 10, um 15. É algo bem suave, tá? Mas já que vai dar uma diferença. Acho que ainda está muito. Vou pôr um 12, tá? Acho que já está, nem vou pôr um 10. Acho que já está ótimo. Dou um OK. Agora vamos ver como está a nossa imagem. Olha a diferença. A baita diferença, hein? Pequenos ajustes, né? Basicamente em 2 ajustes que eu ensinei vocês, que você gasta aí 2, 3 minutos para fazer na sua imagem, você já conseguiu esse resultado, cara. Merece um like esse vídeo. Bom, e se inscreva no canal. Bom, vamos para a nossa dica agora final. Bom, vamos para a nossa dica quase final aqui, que é tal do RGB e CMYK. O que acontece? Muita gente fala na internet que você deve trabalhar a impressão em CMYK. E aí vai imprimir, estampar, e quando estampa, a imagem, o preto, sai marrom. O que acontece? Você deve trabalhar no Photoshop, quando você vai imprimir do Photoshop, a imagem deve estar em RGB. Como que você vê? Você pode vir aqui em cima na aba. Tá vendo aqui, ó, RGB? A imagem deve estar assim, RGB. Se não estiver, você tem que vir aqui em Imagem, Modo e alterá-la. Aqui você pode ver também, tá vendo que está no RGB. Se não tiver no RGB, você altera para o RGB, deve estar em RGB, tá? Se você alterar para o CMYK, o preto sai meio marrom. Eu tenho uns grupos, eu vejo direto o pessoal tentando fazer caneca e reclama que o preto não sai preto, sai marrom. Às vezes na camiseta até consegue, assim, sai um preto meia boca, mas na caneca sai bem nítido, preto sai marrom, porque tá mandando aqui, ó, em CMYK. Você tem que mandar em RGB, mas você fala, nossa, mas a impressora trabalha com CMYK. Mas o que acontece? Por exemplo, a Epson, o perfil de cores dela, já os drivers dela, já trabalha de forma para converter isso, tá? Porque basicamente o RGB é o que a gente vê na tela do monitor. Então, as pessoas quando estão trabalhando, ela quer que saia daquele tom que está vendo no computador, tá? Então não tem como você reproduzir um CMYK na tela. A fabricante de impressora já tem o perfil de cores, já tudo trabalhado para trazer uma cor mais próxima possível na hora de imprimir, tá? Ela já faz essa conversão na hora da impressão. Então você deve trabalhar com RGB, tá? Porque a impressora já vai fazer essa conversão na hora de imprimir. Vai por mim, eu só trabalho com RGB e não tenho problema, tá? Por causa disso, porque a impressora já vai fazer essa conversão, ela faz essa conversão, eu não preciso usar o CMYK aqui, tá bom? Você usa o CMYK aqui quando você vai trabalhar com impressoras muito específicas, tá? Mas na maioria das impressoras você trabalha com RGB, tá? Para você não ter alteração de cores. Se você trabalhar com CMYK, você vai ver que vai sair muito diferente. Você pode até imprimir numa impressora normal, sem ser sublimática. Você vai ver que vai ter uma alteração muito grande de cores. Então, basicamente é isso. Você deixa em RGB, que a gente precisa converter essa imagem aqui em A4. Normalmente, eu faço antes, por isso que eu esqueci. Eu já crio uma página em A4 e jogo essa imagem em cima, tá? Mas, como a maioria das pessoas vão abrindo e vai jogando, eu vou fazer de um modo, caso você tenha esquecido de abrir um arquivo já em A4, você vai vir aqui em Imagem, Tamanho da imagem. Aqui a gente tem algumas informações importantes, pode ver que a resolução, como eu falei, não está tão adequada, né? Tá razoável, né? Mil e poucos pixels. A gente vai vir aqui, eu gosto de pôr em pixels aqui, eu gosto de trabalhar em pixels para ver. Resolução, aqui é importante. Quando a gente está trabalhando com impressão, isso aqui tem que ser 300, que é 300 pixels por polegada, tá? Tem pixels por centímetro, mas o padrão que se trabalha no mercado é por polegada, tá?
300 pixels por polegada, porque é normalmente o limite que a impressora imprime, tá? A definição da impressora é esses 300 pixels por polegada. Caso você esteja trabalhando com imagem da internet, que tem que ser em baixa resolução para carregar mais rápido, se trabalha com 72 pixels por polegada. Por isso que às vezes tem que tomar cuidado, que você pega a imagem da internet, ela vai estar olha a diferença, 72 pixels por polegada, cara. Sei lá, 3 vezes menos pixels do que uma imagem para impressão. E aí você já perde qualidade, tá? Apesar que não tem como criar pixels, tá? Se a sua imagem já está em 72 pixels por polegada, quando você converter em 300 pixels por polegada, o Photoshop vai complementar, que só vai dividir os pixels, mas não vai aumentar demais a resolução. Mas trabalhe sempre com 300. Agora a gente vai vir aqui para converter, ajustar a imagem, vai vir aqui, ó, colocar tamanho A4, tá vendo que ele já tem? Até definido aqui, ó, 300 dpi é polegada, pixels por polegada. Aí a gente vem dar um OK, olha lá, aumentou minha imagem. O que a gente faz agora? Vamos imprimir a nossa imagem. Vamos ir em Ctrl P. Agora aqui já está na minha impressora sublimática, né? Aqui tem algumas opções importantes. Antes de eu ver aqui, vamos vir aqui em configurações da impressora. Aqui nas configurações da impressora, aqui acho que todo mundo já está acostumado a trabalhar. Eu sempre trabalho com papel comum. Aí eu vim aqui em qualidade. Quando a sua impressora é nova, você consegue trabalhar só no alto ou aqui no vívido padrão. Mas conforme a sua impressora vai ficando mais velhinha e tal, se você começa a imprimir aqui, ela começa a sair meio riscado, falhado. Mesmo quando era nova, eu nunca trabalho no padrão. Por quê? Porque no padrão ele coloca pouca tinta no papel. E aí na hora de imprimir, de estampar, vai passar pouca tinta para a camiseta. Então o mínimo que eu trabalho é vívido padrão, tá? Apesar que, mas eu aconselho aqui no alto, tá? Mas quando a sua impressora já estiver mais velhinha, aí você vai ter que vir aqui e jogar para o máximo, tá vendo? Aqui é o alto, aí você vem e joga para mais ainda, que é o limite dela, na qualidade papel comum. Dá para você imprimir no mate joga bastante tinta, joga muita tinta. Só que você vai ter que começar a ter problemas com roletes, tá? A impressora vai começar a deixar marcado, porque vai ficar muita tinta e como o papel sublimático não absorve muita tinta, a tinta vai ficar muito superficial. E qualquer coisinha, às vezes até o dedo, às vezes você passa o dedo, coloca o dedo, você vai ver que já fica a marca da sua digital. Até aqui nessa opção aqui que eu coloquei, que é no limite aqui, às vezes já dá algum... Se você estiver tendo muito problema com marca de rolete, uma das opções é você baixar um pouquinho a resolução. Você vai falar, eu arranco o rolete e tal, mas aí eu posso fazer um vídeo só sobre os roletes. Venho aqui agora em mais opções, tá vendo aqui? Alta velocidade, ele sempre vem marcado essa opção. Eu tiro essa opção. Eu já deixo isso aqui lá configurado na impressora para não ter que ficar alterando toda vez. Mas eu já tiro essa opção de alta velocidade porque também pode me dar problema com os roletes. Porque ela vai imprimir muito rápido, não vai dar tempo da tinta secar, o papel vai passar pelo rolete, a tinta vai passar pelo rolete e vai acabar marcando. Quando você coloca essa opção sem ser alta velocidade, ele vai imprimir mais devagar, só que vai dar um pouco mais de tempo da tinta secar. Pode ajudar a reduzir as marcas de rolete, tá? Eu venho aqui e tal. Basicamente é isso, né? A orientação, nesse caso vertical, dou um OK. Basicamente aqui é isso. Aqui a gente tem umas opções um pouco interessantes, que é em relação às cores, que é o perfil de cores. Eu uso o perfil de cores da própria impressora, mas você pode usar o perfil de cor da tinta que você usa, porque a minha impressora, a impressora de todo mundo, né, que aqui no Brasil é difícil uma impressora própria sublimática, ela não foi feita para tinta sublimática. Então aí você tem que vir aqui, ó, gerenciamento de cores do Photoshop. Aí você vem e olha lá, eu já tenho instalado aqui o perfil de cores da tinta que eu uso, que é a Genesis, e do papel que eu uso. Eu não vi tanta alteração aqui. Eu só uso esse perfil de cores quando eu vou imprimir algo muito rosa. Uma imagem com muito rosa, realmente no perfil de cores da impressora eu não consigo chegar, não fica tão legal. Agora nesse perfil aqui fica melhor o resultado. Posso até fazer um vídeo ensinando como instalar esse perfil de cores e tudo mais, tá? Mas na grande maioria das impressões, esse aqui para mim já é mais que o suficiente, tá bom? Como que a gente vai fazer agora? Agora é só imprimir, tá? Já eu escolhi aqui o perfil de cores que eu quero. Aqui tem outras opções, mas aqui não tem nada demais, tá?
Não, nada muito importante. Bom, a dica foi essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Veja o segundo vídeo, a segunda parte desse vídeo, que é onde eu vou imprimir e estampar essa camiseta aqui, tá? Para você ver o resultado final. Então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e dar um joinha, tá bom, galera?